do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Presta bem atenção aqui comigo, palavra de Deus. Irmãos, texto base de hoje, Lucas 12:16, aquela história do homem rico que começou a juntar nos celeiros e tal. Irmãos, olha só, antes de mais nada, lembre-se, consagre o seu dia ao Senhor, coloque as coisas na presença de Deus, porque Ele está tomando conta de tudo, não é verdade? Bora para a palavra? Vamos aqui, vamos começar no Mateus 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Presta bem atenção em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo conduzir cada situação em nome de Jesus. Existem coisas na nossa vida, e na verdade existem coisas, todas as coisas, nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos do cuidado de Deus. Então, o que eu quero trazer para nós? Deixa o Espírito Santo dirigir no caminho. Enquanto a gente vai caminhando, as coisas vão acontecendo. E se o Espírito Santo de Deus estiver dirigindo a nossa vida, mesmo que a situação seja uma situação de necessidade, o que ele está falando? E tendo jejuado 40 dias, teve fome. Era uma condição natural do ser humano ter fome, não é? Nós não temos fome, nós nos alimentamos, daqui a pouco passa a fome, aí depois temos sede, há necessidades humanas. Irmãos, só que o que eu preciso entender? Por mais que a situação seja desafiadora, por mais que eu vá para uma condição que lá tenha um diabo lutando contra a nossa vida, se o Espírito Santo estiver conduzindo as coisas, nós vamos nos sair bem em nome de Jesus. Ah, mas vai ter isso, vamos nos sair bem, porque quem está conduzindo é o Espírito Santo. Para de querer conduzir a sua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir em nome de Jesus. Olha aqui no texto base. Espírito Santo conduzindo a nossa vida. Vamos aqui para o texto base, ó. Então, propôs-lhe uma parábola. A herdade de um homem rico. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Irmãos, o que nós precisamos entender? O homem tinha lá uma fazenda. E aquela fazenda, ele tinha produzido muita coisa. E aí, vê só. E ele arrazoava consigo mesmo. Ele falava consigo mesmo, né? Ó, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Presta bem atenção. Você acha que isso daqui tem algum problema? Claro que não. Eu também creio que isso não tem nenhum problema. Ele está falando consigo mesmo e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho aqui as coisas para colocar em ordem. Tenho aqui o plantio aqui que tem bastante. Irmão, em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa, não está errado isso aqui. Agora, o que eu preciso entender? O que nós precisamos entender? Deixa o Espírito Santo conduzir as coisas. Em nome de Jesus, se eu começar a andar sozinho, se eu começar a andar sem a condução do Espírito Santo, daqui a pouco as situações vão surgindo. Olha só, ele estava bem, o que ele estava fazendo? Ele estava plantando, estava produzindo, olha. Já pensou quantas pessoas ele não ia proporcionar que aquela pessoa tivesse emprego, tivesse trabalhando? Não ia ser uma coisa boa? Sim, ia ser uma coisa boa. Agora presta atenção. E disse, no versículo 18, farei isto, derrubarei meus celeiros e edificarei outros maiores. Ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Está errado isso aqui? Não. Claro que não está errado. Não tem, até aqui não está errado as coisas. Ele está produzindo, está dando emprego para um monte de gente. Olha só a coisa, como é que está indo bem. Então é uma maravilha, não está? Nada de errado.
Agora presta atenção, aonde que vai entrar? E disse, aí farei, derrubei e tal, colocarei as minhas novidades, meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Irmão, em nome de Jesus, deixa de ser ingênuo. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Come, bebe, ó. Você tem dinheiro para fazer isso, agora você resolve isso, o seu dinheiro é bastante. Deixa o Espírito Santo conduzir. Cuidado com as situações que têm tirado a sua atenção. Às vezes não é dinheiro, às vezes é amizade, às vezes não é amizade, às vezes é o que a gente está, outras coisas. Cuidado, querido. O que ele falou? E direi à minha alma, alma. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Você está entendendo o contexto aqui? Você está entendendo o que está acontecendo? Ó, já entrou, alma, come, bebe, descansa, tem, ó, fica à vontade, não está nem aí, é vida que, o meu foco é só isso, irmão, cuidado. Em nome de Jesus, Deus é fiel para nos dar a vitória. Anda debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo conduzir. O que acontece? Chega um certo ponto que são coisas normais da vida, mas dali para frente eu preciso tomar cuidado, que não é mais coisa normal. As coisas não estão mais do mesmo jeito. Eu preciso entender que pode surgir situação que quer me fazer sair fora da vontade de Deus. Não foi assim? O diabo não estava lá para tentar Jesus, mas o Espírito Santo estava conduzindo. Deixa o Espírito Santo conduzir as coisas aí, querido. Cuidado. Vamos continuar aqui fechando o raciocínio. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ó, o que você tem aí vai ficar para quem? Assim é aquele que ajunta tesouros. Assim, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmão, cuidado com situações que têm se tornado tesouros na sua vida. Cuidado com as situações que muitas vezes eu acho que não tem nada a ver. Aí daqui a pouco entra naquela situação, ó, agora eu tenho dinheiro, eu resolvo isso aqui com dinheiro, ó, isso aqui pronto, eu vou fazer tal coisa e vai e vamos nisso, vamos naquilo, vamos resolver e pronto. Irmão, cuidado em nome de Jesus. Cuidado. As coisas não é desse jeito, não. Ó, cuidado, ó, cuidado, o que você tá, as decisões, até um certo ponto tá normal. Mas cuidado dali para frente, o qual é as intenções do meu e do seu coração, em nome de Jesus, ó. O Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, querido. Cuidado em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo conduzir. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ó, o que ele falou? Não ajunteis tesouro na terra. O que ele está dizendo para mim e para você? Que eu não posso ter coisas que eu não posso? Não, ele não está dizendo isso. Está falando assim, ó. Se você ficar com o seu coração nessa situação, nisso que você tem, cuidado, querido. Eu preciso ser rico para com Deus. Você precisa ser rico para com Deus. Reserva aí todo dia 1 minutinho, 2 minutinhos para falar com Deus. Ah, daqui a pouco você consegue ficar mais tempo, fica mais tempo falando com Deus, vai falando com o Senhor, colocando ajuntando a sua riqueza, aquilo que realmente serve, aquilo que realmente vai mudar a nossa história. Irmão, você já ouviu falar aquele termo? Que caixão não tem gaveta? Não tem gaveta para a gente colocar as coisas lá, guardar as coisas. O que nós temos está aqui, vai ficar aqui. Não vamos levar nada. Agora, se eu entender que eu posso
a juntar o tesouro no céu, eu vou começar a clamar a Deus e tirar o meu foco das coisas e outras situações que têm sido para mim riqueza e viver o que Deus tem em nome de Jesus. E como que acontece isso? O Espírito Santo na nossa vida, dirigindo, conduzindo as coisas, nos ensinando. Olha só, ele fala aqui em João 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira. Só um minuto. Ó, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você está entendendo? Ah, mas fulano tem um carro mega bonito, ciclano tem um carro, tem uma casa. Querido, isso não determina se eu estou rico com Deus ou não. Se eu tiver uma coisa ou outra, não vai determinar se eu sou rico com Deus. A minha riqueza com Deus é outra. Eu preciso buscar o Senhor em nome de Jesus. Eu preciso ter um tesouro no céu. As outras coisas, o suprimento da nossa vida vai acontecer. Se Deus nos der a graça de conquistar, realizar, olha que coisa boa. Mas o meu foco, o meu coração não pode estar nisso. Onde estiver, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, querido. O que tem tirado a sua atenção, o que tem sido para você um tesouro que não é as coisas de Deus, cuidado. O que eu preciso entender? Ó, até certo ponto tá normal. Até certo ponto tá normal. Passou daí, querido, ó, eu já tô falando para, você não vai falar com a boca desse jeito. Nós vamos pensar e tomar atitudes refletindo aquilo que nós estamos pensando. Você não vai falar, não, mas vai surgir uma situação, não, eu resolvo isso aí, eu tenho dinheiro, pronto, acabou, porque eu tenho dinheiro, eu resolvo, pronto, acabou. Cuidado, querido, em nome de Jesus. Entenda a manifestação de Deus diante de cada situação. Entenda o poder de Deus diante de cada situação em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar na tua vida em nome de Jesus. Aí ele fala assim, ó, se vós, o João 15, versículo 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim serei meu discípulo. Qual é o fruto? Se eu tenho condição financeira e abençoo a obra de Deus, olha, a minha condição financeira está servindo para alguma coisa. Estou abençoando pessoas, estou abençoando obra, estou abençoando a minha família. Mas se aquilo que eu tenho é o meu tesouro e não mexe naquilo não, querido, cuidado. Ou tem outra situação também, que eu estou gerando fruto, estou buscando a Deus, ó, Deus deu uma condição diferente para nós, mas aquilo não mudou a nossa essência, que é estar na presença de Deus. Olha que coisa boa, que maravilha, estou dando fruto. Então, em nome de Jesus, querido, deixa o Espírito Santo conduzir as coisas e, em nome de Jesus, viva a palavra. Por quê? Porque no meio do caminho, até um certo ponto está normal, mas dali para frente a coisa começa a ficar fora do comum. Dali para frente, eu começo a já conversar com a minha alma. Ó, alma, fica à vontade aí. Louco, essa noite pedirão a tua alma, querido. Nós não sabemos. Eu preciso ser rico para com Deus, ajuntar o meu tesouro no céu e tirar tudo aquilo que tem nos tirado a atenção. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, papai. Ô Senhor, nós estamos diante da tua presença, Pai, e segundo a tua graça e a tua misericórdia, nós pedimos a ti, em nome de Jesus, gera no nosso coração temor a ti, misericórdia, Pai, porque muitas vezes nós estamos ajuntando tesouro aqui nessa terra, Pai, e o nosso coração está voltado para as coisas daqui. Eu peço, Pai, limpa o nosso coração com a tua palavra, porque se a tua palavra estiver, Pai, vai limpar a nossa vida. Jesus, nos limpa com o teu poder. Espírito Santo de Deus, conduz a nossa vida em nome de Jesus e opera com o teu poder, Senhor. Alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da sugestão da carne, da direção do diabo, mas conduz, Espírito Santo, com o teu poder a cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.